15. Filho das coisando os príncipes. Mais alto. Filipenses 2,15. Para começar, para aqui. Corrompida. Corrompida Perversa. e perversa, entre a qual resplandeceis astros no mundo. Como astros do mundo. Amém. Repita aí. Amém. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E como astros no mundo, a primeira leitura que a Ilúcia Margarida fez. No dicionário dos homens, no dicionário normal, a luz significa brilhar ou tornar manifestos. Além de que na palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é a luz do mundo, mas a palavra de Deus também, a luz também se refere à palavra de Deus, que nos mostra nos seus conhecimentos, nos mostra como é que nós devemos viver. O homem, quando pecou, quando o primeiro Adão pecou e a terra ficou em pecado, quando todos os outros que vieram antes de Jesus Cristo vir fazer o sacrifício, Jesus Cristo depois veio, fez o sacrifício na cruz e morreu por nós, e agora nós só temos que nos arrepender, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o homem sem a palavra de Deus, ou sem Deus, não tem nada de bom em si. Ou Amém. ele pode ser assim, né? Aqueles que fazem doações, ou que aparentemente não tem Deus, só faz doações, dá para os pobres, essas coisas. Isso que ele está fazendo é só algo que é aparente, mas ele se não tem a palavra de Deus. Esse exemplo que eu estou a dar, aqueles que vou dar 1 milhão de não sei mais quanto para uma senhora que estava na rua. Ele só fez isso porque ele achou que ele era pobre, ou talvez porque ele queria, ou porque ele queria mesmo ajudar, ou porque ele queria que as pessoas vissem isso, mas sem a palavra de Deus, sem o amor de Deus, isso não é isso que ele fez, só fez mesmo porque fez. E só fez porque fez. Mas quando o homem em si, sem Deus, nele não há nada de bom. Mas quando, como vimos no livro de Tiago, que daqui a pouco a pastora vai ler, fala que toda boa dádiva vem do Senhor. Então, conforme nós vamos recebendo a palavra de Deus e crescendo, o caráter de Cristo vai se formando em nós, vamos manifestando os frutos do Espírito. Amém. Conforme a palavra que nós vamos recebendo, conforme a prática da palavra. Por isso é que eu falei esse primeiro ponto que eu disse, que é a identidade da luz. A identidade da luz, nós como filhos de Deus, devemos ter essa identidade que é de manifestarmos o caráter de Cristo. Amém. E o fruto do Espírito. Amém. A pastora pode ler já Tiago 1:17. Tiago 1,17. Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não há mudança nem sombra de variação. Amém. Amém. No versículo que a pastora leu agora, disse que toda boa dádiva vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do Senhor. É o que eu estava falando no princípio. O homem sem Deus, o homem que não tem Deus, não tem nada de bom em si, porque não tem a luz de Deus, não tem a palavra de Deus. Ele é só um homem que vive fazendo do que quer sem conhecimento da palavra. Amém. Mas quando a palavra entra, essa luz entra em nossas vidas,
a partir desse momento, consoante o tempo, nós vamos crescendo, recebemos a palavra de Deus, é que vamos manifestando assim, formando assim o caráter de Cristo, o caráter de Deus se manifesta em nós. O outro ponto, o segundo ponto já, o propósito da luz é iluminar, que vou ler agora o versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. No alqueire era, antigamente era uma espécie de uma vasilha, um balde. E se colocássemos a lâmpada naquele balde, tipo umas coisas assim, se você coloca a lâmpada naquele balde, se eu tapar assim a lâmpada, ela vai apagar. Aquela lâmpada que eles faziam antigamente, se eu colocasse, tapasse assim com alqueire por muito tempo, aquela lâmpada, aquela luz podia apagar. Mas nesse versículo 15 que eu acabei de estar, não se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca onde? No velador, e dá a luz a todos que estão na casa. A luz deve ficar no velador, que é o lugar mais alto da casa. Que é o lugar mais alto da casa. O alqueire representa, no que eu estou falando agora, o alqueire pode representar várias coisas que às vezes nos fazem apagar a luz de Deus que está em nós. No primeiro ponto que eu disse, a identidade da luz, nós já recebemos a palavra de Deus e estamos crescendo e manifestando o caráter de Cristo. E nesse ponto que eu estou falando agora sobre o alqueire e o velador, o alqueire representa aquilo que por vezes nos faz apagarmos a luz de Deus que está em nós, que é o conformismo com o mundo, a vergonha, o medo e o isolamento de nós acharmos que é somente eu e Deus. Ou seja, você não manifesta a palavra, não manifesta para os outros que você é cristão, porque você acha que eu sou cristão, mas é somente eu e Deus. Irmãos, pode ler Lucas 11:33. Amém. Amém. Diz assim para você. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:33. Lucas 11:13. E ninguém acendendo uma candeia e põe em um culto, nem debaixo da arqueia, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Amém. E ninguém acendendo uma candeia a põe em um culto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. O velador, que representa o lugar alto da casa, é onde as pessoas colocam a lâmpada, tipo nesse tipo aqui em casa, as lâmpadas ficam na parte daqui, no teto, nessa parte de cima, que é para iluminar o ambiente todo, o lugar todo onde nós estamos. Então, nos nossos familiares, nos nossos amigos, e em qualquer outro lugar que nós formos, nós devemos sempre ser a luz do mundo e não devemos nos esconder. Por isso é que no versículo 15, ele fala que a lâmpada não se coloca por debaixo do alqueire, não se tapa, não se deve esconder a luz, mas fica no velador, que é o lugar alto, e nós que é um lugar alto para iluminar a casa toda. Nós que somos a luz do mundo, não devemos, a luz de Deus que está em nós, não devemos nos esconder, mas devemos iluminar em qualquer lugar onde nós formos. Amém. Em qualquer lugar onde nós formos. E o terceiro ponto, que é a ação da luz, que são as boas obras. Isso já no versículo 16, o último versículo que eu li, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras não são apenas aquilo que nós falamos, tipo, eu vou ler o fruto do Espírito no livro de Gálatas 5, é isso. Mas é quando nós vivemos
no Evangelho, nos frutos do Espírito, nós vimos o amor, a prática da justiça, o perdão, a honestidade, a verdade, tudo isso, amor, bondade, longanimidade, paz, tudo isso são os frutos do Espírito. Amém. Então, nós como somos a luz do mundo e nós brilhamos, o nosso objetivo de brilhar aqui na Terra como filhos de Deus não deve ser para as pessoas elogiarem a pessoa, nos elogiarem a nós, Amém. mas deve ser para honra e glória de Deus. Amém. A Charlie pode ler 1 de Pedro 2:12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, Amém. para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, palavra do Senhor. Amém. 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 A Charlie leu no livro de 2 de Pedro 2, que fala sobre isso, que nós como filhos de Deus que estamos a brilhar. 1 de Pedro 2, que como filhos de Deus, no meio dessa geração perversa, ou desse mundo perverso que tem injustiça e tem pecado, que nós somos a luz de Deus nesse lugar. E a luz, nós fisicamente não precisamos de lutar contra um mal, por exemplo, contra a injustiça, porque o governo é isso, o governo é aquilo. Fisicamente, nós não lutamos com as pessoas, mas não lutamos com as pessoas. Na Bíblia tem um versículo que diz que, uma parte da Bíblia que fala que não é para nós lutarmos fisicamente, mas nós lutamos espiritualmente. Nós não combatemos fisicamente a injustiça e o pecado que tem no mundo. Mas, como nós somos a luz de Deus, e somos filhos de Deus, as trevas só ficam onde tem a ausência da luz. Onde tem luz, as trevas não ficam, mas se não houver luz, as trevas aí ficam. É verdade. Mas quando nós como luz do mundo, quando chegamos num lugar onde tem trevas, as trevas obrigatoriamente elas saem, porque as trevas que combatem contra a luz. Um dos livros do apóstolo Paulo, acho, ele falava que as trevas e a luz, elas lutam. As trevas e a luz, elas lutam. E do mesmo jeito que nós, quando chegamos num lugar onde tem trevas, nós como luz vamos brilhar naquele local e as trevas vão sair. É assim como as pessoas ímpias devem olhar para nós como cristãos, devem ver um exemplo. As pessoas ímpias devem olhar para nós como cristãos e ver um exemplo de Deus, um exemplo de filhos de Deus. Porque onde nós formos, em qualquer lugar onde nós estivermos, a palavra de Deus deve se manifestar em nossas vidas. Porque as pessoas do mundo, os ímpios, eles podem não ler a Bíblia do mesmo jeito que nós lemos todos os dias. Mas se um cristão ou uma pessoa que diz que é crente, que eles verem que um crente, por exemplo, ofendeu uma outra pessoa, ele vai dizer: você não é crente, não é cristão, não é na Bíblia que diz que você não pode fazer, você não pode fazer aquilo. Porque ele vê a vida do cristão e eles acham que o cristão, você como filho de Deus, é o certo, né? Sim, você deve fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Apesar de ele não ler a Bíblia, quando ele vê um cristão ou um filho de Deus a fazer algo de errado, ele vai falar: você não é cristão, você não é filho de Deus, você não faz aquilo, não faz isso. Mesmo que ele não lê a Bíblia. Mas se você fazer algo que é certo, ou você fazer o que é certo, os ímpios, quando vem a luz de Deus na tua vida, eles vão seguir esse exemplo. Esse já foi o terceiro ponto, né, que eu falei, que é sobre a ação da luz, que são as boas obras. Depois de nós buscarmos ter uma vida obediente aos olhos de Deus, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão ver a diferença, porque tem diferença de quando você era ímpio e quando você é justo. Por mais que nós, antes de sermos cristãos, éramos pessoas que aparentemente eram boas pessoas, mas tem diferença de quando você é cristão, mesmo filho de Deus, e quando você era um ímpio, mas fazia as boas coisas, tipo não ofendias, não lutavas, mas você não era cristão, era mesmo só porque eras uma pessoa educada.
Nós manifestamos a luz de Cristo ao mundo através de anunciarmos a palavra de Deus por meio das nossas atitudes e palavras que demonstrem o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, nos fala sobre o fruto do Espírito: amor, paz, gozo, longanimidade e fala sobre tudo isso que nós devemos praticar para sermos filhos de Deus. E no livro de Tiago 3:5, diz assim, 5-13. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode resfriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém. Esse eu li Tiago 3:5-12, que nos fala aqui sobre tropeço na palavra, ou palavra com que nós falamos. E aqui Tiago, ele deu exemplo de que a língua é um pequeno membro. Ele fala que a língua é um pequeno membro, mas que se gloria de grandes coisas. E que apesar de ser um pequeno membro, ela pode falar coisas que são uma série de exemplos, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É uma coisa que não se pode refrear, está cheia de pessoa mortal. Mas abaixo também fala que de uma mesma boca não procede bênção e maldição, e dá exemplo de que numa fonte não sai água doce, água salgada. E ele aqui diz assim, sim, aqui ele diz assim: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago aconselha de que nós devemos ter cuidado com a nossa língua, cuidado com tudo que nós falamos, cuidado com o que nós afirmamos, porque durante o nosso dia nós falamos muitas coisas. Obrigatoriamente temos que conversar, temos que falar, porque nós cumprimentamos uns aos outros, falamos que precisamos de alguma coisa, perguntamos se tem alguma coisa, batemos a porta, ou se alguém passa, ou se queremos passar, falamos com licença, se fizemos algo, falamos desculpa. Nós usamos a nossa língua durante todo o dia. E aqui Tiago nos aconselha a termos cuidado com o que nós falamos, porque a língua, ele fala que, ele dá exemplo de que a língua é um pequeno membro, mas que se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está dando exemplo do mesmo jeito que uma floresta muito grande. Se eu pegar um fósforo e incendiar só uma folha, depois vai passando, vai incendiar a floresta completa. É assim também que a nossa língua é um membro pequeno, mas com o que nós falamos podemos produzir coisas erradas. E em Tiago 1:22 diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Esse versículo tinha que ter no princípio desse ponto, mas não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Que é o versículo para esse terceiro ponto que eu falei, que é sobre a ação da luz, as boas obras. Então, hoje eu falei sobre ser a luz do mundo, que nós como filhos de Deus devemos ser a luz do mundo,
em qualquer lugar onde nós formos, e que nós temos a identidade da luz e que o propósito da luz em nossas vidas é iluminar e não devemos nos esconder. E também falei sobre a ação da luz e as boas obras, que o que é que nós como filhos de Deus devemos fazer, e que a luz expulsa as trevas, e onde a luz chega, as trevas não permanecem. E também falei sobre devemos ter cuidado com a nossa língua e não devemos nos enganar, mas devemos ser, além de ouvintes, também praticantes dessa mesma palavra. Amém. Glória a Deus.